Olá, hoje iremos meditar na palavra do Senhor que está em João, capítulo 14, versículo de 1 a 10, que diz assim: Jesus encoraja seus discípulos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, a mim, também conhecerias a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Até aqui. Então, o que a gente pode ver com esse texto? É que Jesus está dando instruções para os seus discípulos. Ele já estava perto de ser traído, de ser morto, e ele está dando instruções que ele está instruindo os discípulos para eles não ficarem preocupados, para eles não turbem o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então ele está falando, pedindo para os discípulos não se preocuparem, não ficarem angustiados, porque para onde ele estava indo, né? Ele estava indo morar com o Pai, ele estava indo preparar lugar para nós. Então Jesus, ele morreu, né? E ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra, dando as últimas instruções para os discípulos, e ele foi para o céu. Ele falou: lá eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar-vos lugar, eu virei e levarei, e nos levará. Ele nos levará para morar com ele. Então, Jesus ele está preparando lugar para nós, mas nós também aqui na terra, nós temos que estar preparados para morar com Jesus. E a pergunta que eu faço, será se nós estamos nos preparando para morar com o Senhor Jesus? Que a gente possa se preparar todos os dias nós temos que nos preparar para morar com o Senhor Jesus. Todos os dias nós temos que nos preparar para encontrar o Senhor Jesus, porque a promessa é que um dia ele virá. E se ele não vir hoje, mas a gente pode ir encontrar com ele. Então nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor Jesus. E Felipe e Tomé perguntam: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Então Tomé, ele pergunta para Jesus: Não, Senhor, não sabemos. E Jesus já tinha falado: Vou preparar-vos um lugar. Mas eles não tinham entendido que esse lugar é o céu, é o reino dos céus. E ele falou assim: Não, nos mostra o lugar. Como podemos saber o lugar? Como podemos saber o caminho? E Jesus, com esse texto áureo, ele fala, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então Jesus, ele é o caminho. Ninguém pode ir a Deus a não ser por Jesus. Foi Jesus que nos abriu esse caminho que nos leva para Deus, através do sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz, por mim, por você, por cada um de nós. Nós temos livre acesso a Deus. Então, o sangue de Jesus na cruz, ele nos lavou, ele nos lava, ele nos purifica de todo o pecado. E ele que nos justifica diante de Deus, ele que nos abre as portas, ele que abre o caminho para que nós possamos nos achegar a Deus. É Jesus que nos justifica diante de Deus. Então, Jesus, nós só podemos ir a Deus através do Senhor Jesus. Então, ele é a verdade. Então, Jesus, ele é a própria verdade. Hoje em dia, as pessoas falam, tem a verdade
que não, às vezes, que é relativa, né? Às vezes o meu ponto de vista pode ser uma coisa, do ponto de vista da outra pessoa pode ser outra coisa, mas Jesus, ele é a verdade absoluta. Jesus, ele é a própria verdade, não tem meio termo. Então, ele é a verdade e ele é a vida. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus já estava preparado antes da fundação do mundo. Quando o homem pecou, Deus, ele não criou um plano B para nos salvar. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, ele já tinha preparado o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter direito à salvação. Então, ele é a vida. Então, Jesus nos dá a vida. Então, ele é a própria vida. Então, para nós termos vida, nós temos que ir até Jesus. Para nós irmos a Deus, nós temos que passar pelo Senhor Jesus. Nós temos que crer no Senhor Jesus, arrependermos dos nossos pecados, nos convertermos dos nossos maus caminhos, para que nós possamos ser salvos. Sem Jesus, nós não somos salvos. Hoje em dia tem algumas pessoas que falam assim, todas as religiões levam a Deus. Pode até que ser que leve a Deus para julgamento, mas para salvação, apenas Cristo, apenas Jesus nos leva a Deus para a salvação. Então nós temos que nos achegarmos a Ele nesse dia que se chama hoje e buscarmos Ele e termos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, para que nós possamos ser salvos. Então Felipe pergunta, quem? Mostra-nos o Pai. Então Felipe ainda não tinha entendido que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o próprio Deus. E Felipe pergunta para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Quando o mundo foi criado, Jesus estava com Deus. Lá em João, capítulo 1, fala, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus, todas as coisas foram criadas para Ele, por meio dEle. Deus criou todas as coisas para Jesus. Jesus é o próprio Deus. E o próprio Jesus fala, quem vê a mim, vê a Deus. Então, que nós possamos buscar a Jesus, nos achegarmos a Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é a nossa rocha, Ele é quem nos fortalece. Ele é quem nos leva a Deus. Então, que nesse dia nós possamos nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para ver o que nós estamos precisando arrepender, ver o que nós precisamos melhorar, o que nós estamos precisando mudar, que não está agradando a Deus, porque Deus, Ele quer que que nós sejamos salvos. Né? Porque Jesus, ele veio para que todos nós pudéssemos receber a salvação. E é isso que Jesus quer, que cada um de nós receba a salvação. Então, que nesse dia nós possamos refletir, pedir para Deus, para o Espírito Santo de Deus nos dar sabedoria, nos dar discernimento, mostrar o que nós estamos errando, o que nós precisamos melhorar, o que está entristecendo o coração de Deus, que Ele não está gostando em nós. E que possamos mudar, que possamos nos converter dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, para que possamos ser salvos. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um, que cada um que for ouvir essa palavra, que essa pessoa possa ser abençoada e possa ser alcançada pelo amor e pela salvação do Senhor Jesus. Amém?